8 horas e 20 minutos em Natal. Meu convidado hoje aqui no Jornal 96 é o médico Fábio Macedo, um dos coordenadores do Partido Novo no Rio Grande do Norte. Legenda nova, pelo nome, né? Partido Novo. E ela está se preparando para as eleições do ano que vem. Pela eleição que o partido esteve presente, foi a eleição municipal, e espera eleger aí uma bancada de parlamentares no ano que vem. Bom dia, Fábio. Bom dia, Diógenes. Um prazer estar aqui na Rádio 96 com vocês. Qual é a marca do Partido Novo? Como é que ele está se apresentando para o eleitorado do Rio Grande do Norte? Olha, Diógenes, o novo é de fato novo. Ele vem com a ideia de quebrar um pouco com essa política tradicional que vem sendo praticada não apenas no estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil. Uma política que, pelos mecanismos de comunicação que vocês estão veiculando toda hora, realmente está com os dias contados. Ninguém aguenta mais tantas coisas erradas, todo dia a notícia. Antigamente a página 2 era a página política, hoje poderia ser até a página 8, que antigamente é aquela página policial. Lamentavelmente. Né? Então, na sua avaliação, na avaliação dos integrantes do Partido Novo, esse sistema político ruiu, Fábio? Esse sistema ruiu, Diógenes, porque nós não acreditamos numa política que seja exercida por cidadãos como profissão. Nós acreditamos que a política ela é um exercício temporário, que não pode ser profissão. O Diógenes é jornalista, eu sou médico. Teoricamente, qualquer um de nós cidadãos poderíamos adentrar a política por tempo determinado para fazer uma contribuição, não é? E não fazer carreira como, infelizmente, a política se transformou no Brasil. Não apenas uma carreira pessoal, mas uma carreira familiar. Né? Este é o diferencial do Partido Novo, quer dizer, um trabalho com tempo determinado para ser executado. Uma das características do Novo é que nós somos contrários ao carreirismo político. Por exemplo, o Novo só permite que você tenha uma candidatura e repita no mesmo mandato apenas mais uma eleição, ou seja, uma segunda eleição. Né? Então, por exemplo, o camarada se elege deputado estadual, ele teria direito a mais uma reeleição. Exatamente. E Zé Fini. E Zé Fini neste cargo, tá? Neste cargo. É para dar uma oxigenação, uma oportunidade. E aquele fato que muitos alegam como sendo muito positivo, eu tenho 10 mandatos, 8 mandatos numa Câmara Federal, numa Câmara Municipal, que parece ser uma coisa boa, de fato, a história tem mostrado que é um desastre, porque estas pessoas acabam conhecendo alguns artifícios que só eles de fato conhecem e passam a transformar uma política que poderia ser utilizada de maneira muito mais construtiva para a sociedade, numa política muito construtiva para si e para os seus pares. Então o camarada deputado federal só pode se eleger mais uma vez na eleição seguinte, se quiser continuar buscando mandatos, aí seria candidato a outro cargo eletivo, senador, governador, ou vereador, enfim. Perfeitamente. Não pode repetir pela uma terceira vez. Perfeitamente. Essa e uma coisa interessante, Jorge, até para aproveitando o seu gancho, é que o partido é o único partido que proíbe, literalmente, estatutariamente, que os dirigentes partidários possam se candidatar de maneira regular, como acontece hoje. Então, para que qualquer membro de diretório ou lideranças, como hoje eu participo, se eu quisesse ser candidato, eu teria que ter me desvinculado pelo menos algum tempo atrás, ou seja, um ano antes, para poder ser possível se candidatar. Isso é uma maneira de fazer com que o partido tenha uma gestão partidária que controle o mandato, independente do mandatário. Agora, explica melhor isso aí. Quer dizer, a pessoa tem que se afastar do cargo público, do cargo eletivo ou da vida profissional. Explica para o nosso ouvinte. Na verdade, o dirigente partidário ele não pode ser candidato. Sim, o dirigente partidário. Isso, do Novo, ele não pode ser candidato. Isso é uma maneira de preservar, primeiro, trazer a equidade, não é? E evitar que se utiliza o partido como muitos usam. Os donos dos partidos fazem os seus candidatos, colocam os seus pares, os seus amigos, etc. A lista lá. A listinha. Está falando muito de distritão, de distritar o bicho. Quer dizer, isso evitaria que quem tivesse no comando do partido tivesse prioridade. Absolutamente. Aí o Novo proíbe, né? Completamente. A gente tem que se afastar um ano antes, ou seja, isso é muito bom, para poder nós, organizadores do partido, podermos coordenar e cobrar daqueles que se elegeram com propostas, que é outro diferencial que o Novo tem. Nós cobramos, ele vincula a sua candidatura a propostas que são escritas, assinadas como um termo de compromisso, porque prometer em campanhas como todos fazem e não cumprir, para nós é um delito
que o Novo usa os seus artifícios internos, controladores, para poder cobrar do mandato. Fábio, a gente está vendo aí uma mudança muito grande de nomes de legendas que passaram a chamar Avante. Ontem parece que houve até uma decisão do TSE, transformando um partido em Avante, já temos o Podemos, enfim, uma série de partidos estão se movimentando para quebrar, ou pelo menos mudar essa questão. E temos, por exemplo, um partido como a Rede, da Marina Silva, que não tem nem presidente. Eles usam outra nomenclatura para os seus dirigentes, como porta-voz e tal. Como é a representação em termos dos dirigentes do Partido Novo? O Novo, de fato, assim, a gente tem que ter... a população tem que estar atenta, Diógenes, que essas mudanças, às vezes elas mudam para tentar impressionar como algo de fato novo, quando na verdade são legendas cosméticas, utilizando-se das mesmas práticas. Por exemplo, o Novo não usa o fundo partidário. Tentou devolver e não conseguiu devolver, porque o TSE disse que para devolver tem que devolver de volta para o TSE para ele distribuir para os outros partidos. Nós estamos há alguns anos debatendo, dizendo que dinheiro público não deveria financiar partido nem político. Então o partido é contra essa questão de fundão? O partido ele é contra. Da questão do fundo partidário? O partido ele tem um DNA que nasceu contra. Nós não aproveitamos a oportunidade que foi dada aí, que eles tentaram de maneira aberrante aumentar o fundo partidário para 3,6 bilhões de reais, e muitos se levantaram com toda a sua energia contra, mas nós somos contra qualquer centavo de dinheiro público. Bem o Novo, porque tem suas atividades, precisa reunir, precisa instalar diretórios, precisa fazer propaganda no rádio e na TV, e nós temos aí um ambiente de proibição, inclusive, de contribuição das empresas. O que nós somos contra. O que nós somos contra. Nós somos a favor de que as pessoas e as empresas possam sim fazer a sua contribuição de maneira clara, não de maneira obtusa, e que se tem algum comprometimento futuro com licitações, que se pune exemplarmente para que o mau exemplo não seja dado. Então, mas hoje está proibido. Hoje está proibido. Então como é que o partido se financiou? Hoje se financia com as contribuições de cada um de nós. Então eu faço a minha contribuição mensal, os filiados e alguns que não se filiaram ainda, que mensalmente contribuem com algum dinheiro na conta do partido. Contribuições individuais. Contribuições individuais. Pessoa física. E o dinheiro do fundo partidário, exatamente por a gente não poder devolver ao Tesouro, para que ele fosse utilizado em educação, saúde ou segurança, por exemplo, nós resolvemos abrir uma conta específica, remunerada. Essa conta está sendo monitorizada, todos os filiados recebem a cada 2 meses uma prestação de contas, e esse dinheiro, na hora que a gente conseguir eleger nossos deputados federais, nós vamos lutar, primeiro, para devolver, e segundo, para que o fundo partidário seja definitivamente extinto no Brasil. Quais são as bandeiras do Partido Novo? O que é que o Novo pretende debater, discutir com a bancada no Congresso Nacional ou na própria Assembleia Legislativa aqui no Rio Grande do Norte? Olha, Diógenes, a primeira coisa que o Novo defende é que defende com muita clareza as liberdades individuais e que o verdadeiro gerador de riqueza é o cidadão. O governo não produz nada, o governo tem uma máquina arrecadadora, né, que subtrai para o seu sustento, e quanto maior esta máquina de Estado, maior a máquina arrecadadora. Então nós entendemos, Diógenes, que o dinheiro deve estar preferencialmente na mão de quem produz a sua riqueza. E quem produz a sua riqueza é o trabalhador, é o empresário para reinvestir os lucros, fomentando mais empregos. Então, nós acreditamos, Diógenes, de fato, que a gente precisa fazer uma grande reforma do Estado brasileiro, diminuindo o seu tamanho. Nós não precisamos de uma agência fomentadora. São favoráveis do Estado mínimo? Nós somos favoráveis de um Estado menor, né, que tenha foco na saúde, educação e segurança, tá? E que deixe de usar tantos tentáculos que, infelizmente, o Estado se mostra incompetente na gestão. E a gente espera que um Estado menor seja também, Diógenes, mais eficiente. Nós não precisamos... Eu vou dar um exemplo. Se uma empresa como Correios dá prejuízo de 2 bilhões de reais... Tem dado prejuízo. E o que é que acontece? Ela vai no bolso do contribuinte. Se fosse a minha ou a sua empresa, o que é que ocorreria? Ou a gente melhora a eficiência da empresa, ou ela iria falência, ela fecharia. A judicial ou a própria falência. Exatamente. Dinheiro
em bancos públicos, para nós é um perigo enorme, porque o dinheiro ele vai carimbado para onde vai ser dirigido. Então nós entendemos que o financiamento e o fomento deve ser desenvolvido pela iniciativa privada. Não deve estar na mão do dinheiro, tutelando um dinheiro que não, de fato, pertence a quem produz, né? Esse dinheiro volta para o Estado para ser devolvido da maneira que os seus governantes resolvem devolver. E aí se criam empresas como o JBS, como a Odebrecht, como as empresas ex do Eike Batista, né, que estão aí na mídia, não sou eu que estou falando, estão aí na mídia mostrando que estas super empresas que foram criadas de maneira artificial com dinheiro do contribuinte trouxeram um mal tremendo ao país. A principal, escolher a quem vai ser dirigido esse dinheiro. O que nós chamamos de capitalismo estatal. Esse capitalismo que não prospera. É um capitalismo que define exatamente para onde vai o dinheiro e como ele vai voltar. Então, num ambiente de livre iniciativa, o empreendedorismo está na ordem do dia do Partido Novo. Perfeitamente. Na ordem do dia está o empreendedorismo, uma reforma tributária mais eficiente, mais justa. E isto só vai acontecer, de fato, se você conseguir progressivamente diminuir as ações de Estado. O que é o Estado? Para que precisamos de um Estado tão intervencionista? Quando a gente vai fazer qualquer atividade produtiva, tem 8, 10 fiscais, 5, 6 agências na cola de quem produz. Isto, no nosso ponto de vista, precisa ser imediatamente reformulado. A reforma tributária é urgente. Nós estamos discutindo a reforma previdenciária, que é hiper urgente, mas a reforma tributária também é. Aqui em Natal, por exemplo, a perda de competitividade é terrível. São lojas sendo fechadas, são empreendimentos sendo aniquilados e os governos aumentando impostos. Me desculpe seus assessores, eu acho que governador, prefeito, presidente não tem que saber de tudo, Diógenes, mas tem que estar cercado de bons assessores. Um Estado que tem uma carência enorme de arrecadação, busca no aumento do tributo a sua melhoria de arrecadação, isto aí é porque não estudou a curva de Laffer. O nível de sufocamento das empresas e da cadeia produtiva está enorme. Além disso, o Ministério Público do Trabalho em cima, você vê o exemplo aí que a gente está passando aí, da Guararapes, com uma empresa que já teve 21 mil empregados, hoje tem 7 mil empregados. E esses agentes públicos acham que estão fazendo bem para quem? Perder 14 mil empregos e achar que está tudo bem e vamos multar agora uma empresa que resolveu fazer de Natal um polo industrial que poderia estar em qualquer lugar do mundo, escolhe Natal porque tem raízes, porque tem um histórico familiar, e ele é penalizado com fiscalizações absurdas. Eu acho que isso precisa, Diógenes, ser refletido de maneira urgente. O Partido Novo tem feito seletivas para decidir sobre candidaturas no ano que vem. Como é que isso ocorre dentro da legenda? Pois é, diante dessa situação assim bem transparente que o Novo pratica, nós defendemos a equidade. Então, primeiro, o cidadão precisa se filiar, ele não precisa ser filiado prévio, ele precisa se filiar ao partido e fazer uma inscrição para participar do processo seletivo. E esse processo seletivo é bem interessante porque ele dura em torno de 4 a 5 meses, etapa por etapa, começando por uma prova para saber se o candidato conhece as ideias, se está alinhado às nossas ideias. Em seguida ele passa por uma apresentação de um vídeo curto, respondendo a 2, 3 perguntas, exatamente focando se ele tem uma boa percepção de síntese de informação e também de comunicação com o seu eleitor e na Câmara. E depois disso, Diógenes, temos mais 2 etapas. Uma que é uma entrevista com a banca examinadora nacional, e na 4ª etapa, passando em todas as etapas, ele vai cumprir algumas missões que o Novo recomenda. Missões simples, fazer alguns eventos, convidar amigos, fazer algumas postagens, alguns vídeos no Facebook, no Instagram, no Twitter, exatamente para a gente ver o alcance. Levando em consideração que nós dispomos de pouquíssimos recursos, como você bem falou, nós investiremos maciçamente nas campanhas no corpo a corpo e nas mídias sociais. Seletiva vai ser aberta agora. Está iniciando a segunda seletiva agora, dia 15 de setembro. Né? Convidamos todos aqueles que sempre tiveram vocação, possibilidade real, mas não encontravam nos partidos um ambiente propício. Queremos ser esta ferramenta para trazer essas pessoas para a prática da política. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui no nosso programa do coordenador médico Fábio Macedo, coordenador do Novo, Partido Novo, aqui no Rio Grande do Norte. Obrigado, Fábio, por suas informações. Vamos acompanhar o debate político em relação às eleições do ano que vem. Só está começando. Obrigado.
Muito obrigado, Diógenes. Abraço. É isso aí. A todos um bom dia. Jornal 96 fica por aqui. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Tchau, até amanhã.